Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, queridas famílias da Igreja Doméstica, queridos amigos que nos acompanham nesta manhã, dia 21 de julho de 2020, do ano da graça do Senhor. Estamos aqui para proclamarmos o Santo Evangelho, o Evangelho do dia, refletirmos com todos vocês nesta manhã. Hoje é terça-feira, o ano da graça do Senhor. Estamos na 16ª semana do tempo comum. Quem acompanha a liturgia, estamos na 4ª semana do Saltério. Hoje fazemos a memória facultativa de São Lourenço de Brindisi, que é presbítero, doutor. A memória é facultativa. Só uma pequena biografia desse santo que diz que está na liturgia diária da CNBB. Nascido em Brindisi, Itália, em 1559, entrou para a Ordem dos Capuchinhos, vindo a dedicar-se à pregação por toda a Europa. Homem de profunda cultura e piedade, desempenhou importantes encargos diplomáticos a serviço da Igreja e da sociedade civil. Faleceu em Lisboa em 1619. Esse santo nutria um profundo amor, uma profunda paixão pela Igreja e por ela servia a todos. A todos, vejam, do país da Itália, depois de Portugal, mas a todo o mundo. O homem de Deus que é chamado, ele se torna altruísta, não por causa de si mesmo, da sua generosidade, mas da generosidade que vem do chamado, da sua vocação pela Santa Igreja Católica. Eu quero proclamar o Santo Evangelho. Mas antes de proclamar o Santo Evangelho, no dia de hoje, eu quero pedir que continuemos nestes primeiros 7 dias, hoje o 4º dia, do falecimento do nosso bispo diocesano, Dom Henrique Soares da Costa. Pedir que rezemos pelo seu corpo, por sua alma, mas também peçamos a sua intercessão. A nossa confiança e a nossa esperança é que Ele está nos céus. E repito, uma das formas mais legítimas e autênticas para a nossa Igreja é pedir a intercessão daqueles que morreram, homens e mulheres, com odor de santidade, com a fama de santidade, como o nosso bispo Dom Henrique. É muito mais do que um orgulho, muito mais do que uma honra ter convivido com o santo, reconhecidamente pelo povo e depois reconhecidamente pela Santa Igreja Católica. Vejam, é chamado santo súbito, mas é preciso que, pedindo a sua poderosa intercessão, ele possa interceder e o milagre de Deus acontecer na vida daqueles que pedem a sua intercessão, que pede de fato, que Ele olhe por sua causa, que Ele olhe por suas necessidades. Tá bem? Então eu quero proclamar o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que me seguem na minha página, Padre Edivânio Filho, vejam, o Evangelho de hoje, desta terça-feira, nos traz uma dificuldade. Aquele problema dos irmãos de Jesus, que nós somos, enquanto cristãos católicos, infelizmente, muitos criticados por levantarem uma má interpretação. Eu não vou colocar aqui que é malícia ou calúnia, uma difamação contra Nossa Senhora, mas é um erro de interpretação. Que quando avisam a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estão fora e querem falar com ele, os outros cristãos fazem uma leitura e uma interpretação livre, dizendo que, de fato, depois do nascimento de Jesus, Maria deitou com José e teve outros filhos. E este erro vai contra o nosso dogma da Imaculada Conceição, que a nossa doutrina católica diz que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. A virgindade, a dignidade virginal de Nossa Senhora. Na história, há mais de 2000 anos, nós temos uma única explicação da nossa Santa Igreja, que de fato ela não se deitou com homem algum. Ela mesma perguntou ao arcanjo Gabriel, quando ele disse que tu conceberás e darás à luz um filho. A dúvida de Maria de Nazaré até então foi esta, e que ela tirou imediatamente com o arcanjo Gabriel. Como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? E conhecer na Bíblia, sobretudo na circunstância de Maria de Nazaré, era deitar ou ter deitado com o homem. Fazer sexo, conhecer por dentro.
E o anjo a acalenta, a consola e a sereniza quando diz: não te perturbe, Maria. O que vai acontecer em ti será obra do Espírito Santo. Os padres da igreja, na tradição, juntamente com os apóstolos, dizem: assim como ela concebeu pela força do Espírito Santo, ela também deu à luz. Pela mesma força do Espírito Santo. De forma milagrosa, o nosso Salvador entrou no ventre de Maria e de forma milagrosa ele saiu sem romper a sua integridade e a sua virgindade. Veja. Hoje eu trago um texto de um padre da igreja, o mesmo que transcreveu as Sagradas Escrituras, sobretudo aquela tradução dos 70, a Septuaginta, chamada assim, do grego para o latim, São Jerônimo. E ele discorre isso de forma magistral, extraordinária, que dá para todos nós entendermos. Me permitam ler o texto de um padre da igreja, São Jerônimo. Ele diz assim: de fato e do fato de o Evangelho dizer os irmãos do Senhor, que aqui nós nos apegamos, Elvídio deduz o seu erro. Como disse ele, são chamados no Evangelho irmãos do Senhor, se não eram seus irmãos. Como pode? Mas é necessário considerar que o nome de irmão é tomado sob 4 sentidos nas Sagradas Escrituras. Entendeu? Há irmão de natureza, há irmão de nação, há irmão de parentesco e há irmão de afeto nas Sagradas Escrituras. Os 4 sentidos de irmãos nas Sagradas Escrituras. E ele continua dizendo: por natureza, como Esaú e Jacó. É o Gênesis, capítulo 25. Por nacionalidade, como os judeus se chamam de irmãos entre si, como no Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Não poderás fazer rei um homem de outra nação que não seja teu irmão. Além disso, são chamados de irmãos os que são de uma mesma família, como no Gênesis. Disse, pois, Abraão a Lote: peço-te que não haja contendas entre mim e ti, porque somos irmãos. Gênesis 13, 8. Aqui é de parentesco, né? O terceiro sentido. Os homens também são chamados de irmãos por afeto, e de 2 maneiras: especial ou geral. Assim, chamam-se de irmãos de maneira especial todos os cristãos, como disse o Salvador. Não é verdade? Nós chamamos todos, pelo afeto da fé, de irmãos. Vai a meus irmãos e dize-lhes. Nós encontramos em João capítulo 20, versículo 17. E de maneira geral, todos os homens, porque reconhecem um só Pai e estão unidos entre si por um laço sanguíneo comum. E é isto o que se lê em Isaías: dizei aos que vos odeiam, sois nossos irmãos.
Isaías capítulo 66, versículo 9. Agora pergunto eu, de que maneira são irmãos do Senhor os que assim são chamados no Evangelho? Antes proclamado por natureza, mas a Escritura não disse, e nem os chama filhos de Maria nem de José. Pela nacionalidade, mas isto é um absurdo, porque seria chamar de irmãos uns quantos judeus, e não aos demais, sendo que todos os judeus ali presentes tinham direito à mesma denominação de ser irmão do Senhor, segundo o afeto humano ou espiritual. Mas se isso é verdade, quem melhor que os apóstolos, a quem o Senhor instruía intimamente, merecia ser chamado de irmão? Ou se é porque todos são irmãos, como são todos os homens, foi uma coisa tola anunciá-lo como coisa própria dos que o esperava fora. A palavra irmão deve ser tomada não no sentido de natureza, nem do privilégio da nacionalidade, nem do afeto, mas de parentesco. Vejam, quando eles dizem, eis que seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. Com maestria, Santo Jerônimo, ele explica. E ele continua dizendo as palavras, irmão do Senhor, levam alguns a supor, seguindo os delírios de alguns apócrifos, inventando a existência a uma mulher chamada Esca, que José tivera outros filhos de uma esposa anterior. Mas nós compreendemos pela palavra irmão, não filho de José, mas os primos do Salvador. Olha a resposta autêntica. Os filhos da irmã de Maria, chamada no Evangelho de mãe de Tiago menor, de José e de Judas, pois os quais, em outro lugar do Evangelho, que fica no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e em Gálatas, capítulo 1, são chamados de irmão do Senhor. Toda a Escritura atesta que o nome de irmãos se estende aos primos. Esta é a resposta adequada para o Evangelho de hoje. Os irmãos do Senhor, falado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, na verdade, são de parentesco. Naqueles 4 sentidos, no sentido de parentesco, porque são os primos do Senhor, os filhos da prima de Maria de Nazaré, que é a mãe do Tiago menor. Esta é a explicação doutrinal, dogmática da nossa Santa Igreja. E o católico que tem uma fé total chamado catalão, não é? É o católico que crê, é um católico que professa, é um católico que proclama essa verdade. Não fica com dúvidas, porque outros cristãos não têm esse acervo doutrinal, teológico, dogmático, litúrgico que nós temos. Não se deixa influenciar, não fica com complexo de inferioridade, colocando dúvida, questionando a sua fé, que de fato Nossa Senhora, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, tenha, depois do nascimento, depois do crescimento, depois da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor,
Maria ter tido outros filhos. Não tem cabimento acreditar numa doutrina dessa, numa teologia dessa, num dogma desse, não tem cabimento para nós. Fiquemos e continuemos acreditando e apaixonado por nossa Santa Igreja Católica, que ela é a mãe da misericórdia aqui e ela que proclama a verdade do Senhor, do seu Santíssimo Fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero vos abençoar nesta manhã, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Que tenham um santo e feliz dia, firmes e fortes. Que a alegria do Senhor seja a vossa força durante todo este dia e que você fique nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero vos abençoar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo, não é? Deixe a sua curtida para que possa chegar aos corações e que o reino de Deus possa ser instaurado no nosso meio, na nossa casa, no nosso coração. Bom dia a todos.